Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Diálogos com Dani. Queria passar alguns recados para vocês antes de chamar a minha convidada. Primeiramente, você que está no YouTube, se inscreva no canal para que você possa ter acesso a todos os episódios do Diálogos com Dani, entre outros vídeos que eu também coloco ali no YouTube. Para você que está no Spotify, eu peço que você avalie o Spotify, o Diálogos com Dani, de preferência com 5 estrelas, para que esse episódio e tantos outros possa chegar a mais pessoas. Hoje eu estou feliz da vida, ela está comigo, ela esteve primeiramente comigo no Diálogos online. Ah, sou uma fã dela, vou colocar dessa forma. Convidei-a novamente para que ela estivesse aqui no podcast comigo e ela, para minha alegria, aceitou meu convite. Valéria Macedo, escritora, ela está lá em Washington, nós estamos aqui no Brasil. Ela foi uma das finalistas, do prêmio, né, literário, de voz, né, de mulheres que escrevem. E eu estou aqui, quero mostrar para vocês, antes de vocês verem a Valéria, Os Olhos Claros do Pássaro, que foi o primeiro livro dela, e agora o mais recente, A Falta que Ela Faz. Os 2 eu já li. Valéria, querida, que alegria. Muitíssimo obrigada mais uma vez de tê-la aqui comigo. Ai, Dani, o prazer é meu, eu que sou grata pelo seu convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com você de novo. Olha, na primeira conversa que nós tivemos no online foi muito interessante, porque eu havia acabado de fazer leitura dos Olhos Claros do Pássaro. Eu te ouvi primeiramente no podcast 45 do Primeiro Tempo, com meu amigo Patrick, e me chamou muita atenção a forma como você enxerga a vida, as pessoas, e como a sensibilidade, o sensível é tão presente na sua vida. Você fez uma transição de carreira, você era dentista, você mudou a sua vida radicalmente indo para os Estados Unidos com a sua família, entre outros lugares que você esteve, você vai contar aqui para nós. Mas sempre, Valéria, o que me chama a atenção é esse olhar sensível às pessoas. Da onde vem, Valéria? Nossa, que pergunta difícil, Dani. Primeiro, eu só quero complementar o meu agradecimento inicial e te falar que quando você me fez o convite, foi no passado, meses atrás, Isso. eu sorri muito quando eu recebi seu convite, porque caiu numa data muito importante. O dia que a gente está fazendo essa gravação aqui seria o aniversário do meu pai. Ah, E, e assim, não tem, né? Será sempre uma festa para mim esse dia. Faz 25 anos que ele não está do meu lado para comemorar, mas é um dia muito especial e eu gostei muito desse convite ser nesse dia. então que seja em Da onde homenagem vem? a desculpe, só te interrompendo, que seja em homenagem a ele, então, essa conversa. Ah, sim. Da onde vem minha sensibilidade? Eu acho que primeiramente, eu sou uma pessoa que eu escrevo até na biografia do livro que eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender. Então, eu acho que eu sou uma pessoa muito curiosa. E eu acho que essa curiosidade me faz fazer uma pausa diante de qualquer coisa que se apresente na minha frente que seja nova. Então, eu sou uma pessoa, como você disse, eu já passei por muitas mudanças. Eu já passei, eu estou na terceira profissão, então já fui analista de sistemas, já fui dentista, hoje sou escritora, eu já mudei 4 vezes de país, então tenho os meus 2 filhos, e eu acho que essa atitude de curiosidade diante das coisas que se apresentam para mim, elas evitam que eu faça um primeiro julgamento. Eu acho que eu me coloco em pausa e eu faço sempre uma investigação interna sobre aquilo que se apresenta para mim. E eu acho que isso vai desenvolvendo um pouquinho mais de sensibilidade, porque assim, imagina você chegar num país que você não conhece nada, você não fala o idioma, você não conhece as ruas ali, você não sabe o que você vai no supermercado e vai fazer,
qual que vai ser a marca do seu sabão em pó, do que tipo de alimento que se vende ali, os hábitos, a cultura, o que é de bom tom, o que não é. Então, assim, não sei se faz sentido isso, mas eu, diante do desconforto, eu fui colocada muitas vezes fora da minha zona de conforto, e eu acho que é um estado quase permanente para mim, sendo imigrante. Eu, eu preciso ter essa pausa, eu preciso desse olhar curioso. Então, eu gosto dessa ideia de essa parte mais infantil, que eu acho que tem muito na criança isso. A criança não tem essa necessidade de colocar um nome para aquilo, nomear rapidamente aquilo que se apresenta para ela. Ela vai investigar aquilo que está ali. Então, para fazer essa investigação, eu acho que eu faço uma investigação interna. Eu vou ver como eu me sinto diante daquilo, o que aquilo. Eu sempre gosto de pensar que a gente pode passear entre os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos a gente vai ter a parte emocional e a parte lógica, a parte racional. Então, eu acho que é isso, é essa pesquisa que eu faço diante das coisas. Então, o que isso está me provocando? Me puxa uma memória, me traz alguma coisa que eu escutei e ficou registrada dentro de mim. Eu tenho uma opinião formada sobre aquilo, eu tenho uma crença sobre aquilo, ou que eu sinto em mim quando eu estou diante daquilo. Então, eu acho que a sensibilidade vem disso. Acho que todo mundo tem essa sensibilidade, mas eu acho que é difícil na vida que a gente tem hoje a gente fazer essas pausas. Eu acho que é um exercício também a gente fazer esse silêncio e olhar para dentro antes de reagir às coisas, entendeu? Eu acho que todos somos sensíveis, mas existe esse exercício. Eu falei do meu pai, eu acho que ele era uma pessoa que me ensinou a praticar isso. Ele era uma pessoa que sentava comigo e colocava uma música que ele gostava e ele ia me falar o que ele estava vendo naquela música, a interpretação pessoal dele, como tocava aquela música para ele. Então, eu acho que eu tive esse professor dentro de casa também, que se expressava abertamente dentro de mim, diante de mim, Aham. e ele fazia essa interpretação, ele traduzia as coisas para mim e eu conseguia ver essas sutilezas. E eu acho que ele abriu um caminho, né, dentro de mim para tudo que se apresenta. É claro que eu não estou nesse estado constante, Dani. Sim. É uma coisa que eu cultivo. Então, eu sei que eu sou uma pessoa mais solitária, morar fora é muito difícil você ter uma rede de apoio, fazer Aham. amigos depois que você é uma pessoa adulta, diante de outros adultos que já têm uma história naquele lugar, que já tem a sua comunidade, tem a família perto deles. Então, eu tenho feito, eu faço essa investigação contínua. O que me leva a esse estado, né? Que eu acho que assim é o estado que eu reconheço de ser o estado mais verdadeiro, mais próximo da minha essência. Então eu sei que, sei lá, eu tenho várias práticas que me trazem nesse estado que eu adoraria permanecer constantemente, mas não condiz, adoraria. Mas O que você está falando é engraçado, porque assim, a grande maioria das pessoas, quando passam por situações de desafios ou que te tiram de uma zona de conforto, a primeira coisa que elas fazem é externalizar. É gritar para o mundo, gritar em rede social e o que quer que seja, né, eu estou falando gritar entre aspas aqui, né. uhum, E a grande maioria não consegue fazer o que você está dizendo, Valéria, que você faz. Você volta para dentro, é como se você internalizasse, parasse, respirasse, deixa eu sentir o que está acontecendo comigo primeiro, uhum, em termos de emoção. Por que que eu estou assim? Por que que eu estou assado? E depois você, eh, começar a colocar as pecinhas em cada caixa para você aí conseguir entender o que que acontece. Isso,
também me ocorre na sua escrita, porque, quando eu quero só fazer essas pontes para quem não leu e acho que é extremamente recomendável os 2 livros, mas Os Olhos Claros do Pássaro, que acho que foi uma coisa muito mais inicialmente, não que depois isso mudou completamente, mas quando você começa a escrever ali, parece algo mais terapêutico, que você precisa colocar ali, mas você já debulhou tudo isso internamente ali. Já está tudo debulhado, tudo feito, a lição de casa internamente. Você só coloca para fora tudo aquilo que você sentiu e que você viveu. Uhum. E você, também, quem te conhece, quem te segue, sabe que você é uma praticante de ioga, no sentido de buscar também essa serenidade mental. Eu coloco isso como inteligência emocional, dessa volta para dentro. Tanto que na falta que ela faz, eu acho que você também faz isso com a personagem da mãe que aparece, né. Uhum. Internaliza primeiro, vai buscar primeiro. E e e eu reconheci muito essas coisas. Tanto é que eu quero pegar um gancho aqui, na falta que ela faz, você fala sobre espiritualidade, você fala sobre ancestralidade, você chega a falar até sobre constelação sistêmica, de maneira, assim, muito ampla. Quando você vai Uhum. buscar os seus ancestrais, assim, quando a personagem vai buscar os ancestrais. Você estudou sobre isso, Valéria? Tem conhecimento sobre isso ou simplesmente veio? Não, não, tô super surpresa com o que você tá me falando. Não. Eu acho que é isso, não tem necessidade, às vezes, da gente nomear, né. Assim, a minha eu consigo fazer uma jornada até pelas minhas leituras. Então, é claro que eu passei a hora que eu me vi sozinha com um bebê de 3 meses e um menininho de 4 anos, sozinha, meu marido viajava bastante, então de segunda a sexta praticamente, né, eu estava Sim. com eles ali o dia todo sozinha, eu precisava de apoio, mas eu não podia ligar para minha mãe e falar: "Mãe, olha, eu tô com um problema aqui", porque assim, é claro que alguma coisa, só ouvir a voz dela já era um grande apoio, saber que se eu precisasse dela, ela pegaria um avião e iria estar lá presente comigo. Mas eu comecei a desenvolver minhas ferramentas, então eu fiz muita leitura nessa minha época, quando eles eram pequenos, eu fazia leitura de não ficção, de livros que eu achava que iam ter respostas para mim, porque assim, eu estava buscando respostas na minha relação com os meus filhos, respostas às minhas dores de infância que eu ainda carregava comigo, eu achava que podia, de alguma forma, eu não queria passá-los adiante para os meus filhos. Então, eu nunca li nenhum material sobre, a constelação, que você me falou específico, mas eu passei por muitas leituras que eu acho que me ensinaram muito, muito. Assim, eu há muito tempo acho que eu sou uma buscadora, mas, eu não sei de que forma essas leituras que eu fiz, elas estão dentro de mim. Eu acho que a minha memória é ruim, é péssima. É. Não, sim, eu não sei falar para você nome de autor, nome de livro, tem alguns, né, que eu tenho aqui ao meu redor para, se eu precisar, mas eu acredito que, assim, de alguma forma as coisas vão ficando dentro de mim e na relação com as outras pessoas, né, eu acho que ter escutativa, prestar atenção no que as pessoas estão, e eu acho que, de novo, essa minha curiosidade, que assim, tentar ler o que está por trás do que uma pessoa está me falando. Eu acho que sempre existe. Eu tenho vontade de me aprofundar nas relações com as pessoas, então eu tenho esse olhar de deixa eu tentar entender o que tá ali por trás, mas na escrita da falta que ela faz, eu entendo agora que a minha escrita, eu quero estar em contato com a parte mais sensível e honesta. Eu quero escrever de uma forma muito honesta. Eu fui muito honesta ali. Mesmo sendo uma ficção, é Aham. claro que tem muito de mim ali.
Mas a personagem, só para dar uma ideia para quem está escutando, assim, é uma história de uma mãe, ela é uma mãe solo, e ela tem uma filha que ela começa a apresentar episódios de ausência. E ela, na busca por solução para poder ajudar a filha dela, ela vai fazer um resgate da relação dela com a mãe dela, com a avó dela, com outras mulheres que cruzaram o caminho dela. E ela vai ter que olhar para essa maternidade, para essa relação com essas outras mulheres, com esse viés do amor, mas também de conflito, desses sentimentos ambivalentes que existem dentro da gente, que a gente, ao mesmo tempo, ama demais, mas também tem sentimentos contraditórios em relação àquela pessoa. Que a gente, acho que a gente se confronta com com a nossa completude, com a nossa, que eu falei, eu não estou nesse estado zen o tempo todo, né, de Sim. sensível. Eu tenho o outro lado. É claro que eu escolho, né, na minha escrita, eu vou escolher o que eu vou mostrar e eu vou escolher o que faz, o que eu posso colocar ali para trazer reflexão, para trazer discussão, colocar mais perguntas. Até na hora que você tá, quando eu terminei de ler bom, enquanto eu estava lendo o livro, a falta que ela faz, é engraçado porque eu, pelo menos, me reconheci em várias situações ali da personagem, né. Apesar Uhum, de ser uma ficção, mas parecia que eu falei: "Gente, mas, isso foi pra mim", né. Essa cena que aconteceu, esse acontecimento aqui agora, foi pra mim, né. A relação da mãe com a avó, né, tudo que você está falando de buscar novamente essas o que é como você disse, existe sempre o amor, mas existe sempre também uma relação conflituosa com as pessoas. Nada é tudo assim tão, maravilhoso, romântico. Eu acho que isso que tá beleza também, né, porque ao mesmo tempo que uhum, você ama uma pessoa, você tem certos conflitos, divergências, mas vamos entender, ou ter a compaixão de por que que ela tá agindo dessa forma ou da outra forma e assim por diante. Eu acho que, foi isso, Valéria, que me trouxe assim, sabe. Falei: "Olha que ela tá falando, né, de que enxergar onde você está", assim, colocando de maneira geral, pra mim a mensagem foi: "Aonde você está? Como está as uhum, suas relações de você com você mesmo e de você com os seus pares mais próximos?". E aqui é uhum. filho, para quem tem filho, seus pais, seus avós, enfim, para mim foi o que trouxe. Porque eu acho que também a maturidade, eu estou próxima dos 50 anos, a maturidade vai trazendo para a gente alguns resgates que a gente precisa ou fazer, ou olhar de forma diferente, ou, como você disse, para, respira, entende o que isso está querendo dizer para você continuar a prosseguir. E aí eu estou falando o seguinte, e às vezes, assim, a pessoa já partiu, por exemplo: "Ah, mas eu tinha conflitos com a minha mãe, com a minha avó, com meu pai, mas eles já não estão mais aqui". Mas não é para você fazer as pazes lá com eles, é fazer as pazes com você. Uhum, É isso que uhum, o livro me trouxe, sabe. Parece que a mensagem é essa: "Olha, faça as pazes com você". Não sei se era esse o uhum, seu objetivo, mas para mim a mensagem foi essa, sabe. E eu falei assim: "Gente, mas que grandeza esse livro", que eu li numa sentada que eu sentei, eu praticamente li o livro. uhum. Hã, qual foi o objetivo, Valéria? É assim, primeiro tem gente que me pergunta do título, né, a falta que ela faz. Então, eu que eu comentei agora há pouco, né, eu acho que a literatura ela não tem o intuito de ser alguma coisa, que vá trazer respostas, e sim te fazer refletir, trazer fazer com que você saia com mais perguntas, saia com essas reflexões. E o livro, eu acho que ele vai se tornar um livro para cada leitor. As palavras são as mesmas para qualquer pessoa que pegue o livro na mão, mas as palavras que estão ali, elas vão fazer esse resgate de uma memória sua, de uma situação, de uma experiência, vão te lembrar uma pessoa da sua história,
vão. Então, assim, o livro vai ganhando um desenho que é só seu, que ele vai atravessar a sua vida, entendeu? Então, assim, eu não posso dar respostas. Eu tenho a minha interpretação, eu tinha a minha intenção. Então, de repente, para mim, assim, o ela não necessariamente é uma pessoa, mas como você falou, pode ser um sentimento, pode ser um sentimento de compaixão, por exemplo, entendeu? Isso. O que faz a falta de compaixão por uma outra pessoa? Mas para outras pessoas pode ser que seja uma pessoa que faz falta, ou um diálogo que faz falta com alguém. Então, assim, eu acho que é bonito esse processo do livro, que ele vai se transformando na mão de cada um. Mas isso que você comentou, eu acho, da maturidade, eu acho que é esse olhar que a gente vai desenvolvendo, espero, né? Que talvez tenha a ver com uma sabedoria que vem com a experiência de vida. Que tem aquela situação que um dia você julgou que era melhor para você, e ela depois você vai descobrir que não era exatamente aquilo. E o oposto também, aquilo que te machucou tanto, falou assim, nossa, aquilo me foi tão bom, na verdade, mas é uma coisa com o tempo. Então, acho que o livro chama a gente para olhar as coisas com mais perspectiva, com outros ângulos. Eu gosto disso, de quando eu vou escrever, de ter essa ideia de que eu tenho um conflito dentro de mim, e realmente os dois livros nascem de conflitos que eu tenho dentro de mim. E eu coloco no papel, eu coloco na mesa, como se eu tirasse de dentro de mim e ele virasse um objeto de estudo, que é aqui, ó, eu posso olhar por um outro lado, posso perguntar para uma pessoa qual a opinião dela sobre isso. Ah, mas e se eu estivesse no lugar daquela outra pessoa que participou da cena? Então, e ninguém, é muito difícil alguém conseguir ter essa visão, principalmente da parte interna de uma outra pessoa, para poder fazer um julgamento do outro. Então, eu gosto dessa ideia de assim, a gente tem uma visão das pessoas aqui de cima, a gente está vendo a parte mais grossa, mais externalizada, mais aparente. A gente não chega no centro, na intimidade. É muito difícil a gente fazer esse acesso para saber o que realmente, o que leva a pessoa a estar tomando uma atitude ou outra. A gente não sabe do histórico daquela pessoa. Eu acho que está todo mundo aqui tentando fazer o melhor, mas com os recursos que tem, entendeu? Então, eu acho que, para mim, eu acho que nos dois livros, eu só consegui escrever o primeiro livro, que eu vou contar a história para os meus filhos, da minha história de 45 anos, e apresentar meu pai para eles, que eles não chegaram a conhecer, depois de décadas. Eu só fui ser capaz de fazer isso de uma forma compassional, com um olhar mais amoroso, depois que a vida me ensinou muita coisa, entendeu? Então, eu acho que os dois livros se conversam nisso, que uma falta que faz para alguém, será que não tem uma razão daquilo que está acontecendo? Será que eu estou olhando com o melhor olhar possível para aquela pessoa? Será que eu tenho condições, tenho direito de fazer julgamento sobre o outro? Mas eu acho que o outro, a falta que ela faz também tem a compaixão em relação ao outro, mas também tem a autocompaixão também, de você também saber até onde você é capaz de ir, né? Ninguém tá, vou falar que, né, eu vou aceitar tudo, Sim. né? Você, né, uma pessoa com compaixão, e vou aceitar tudo. Então, existe também esse ponto, acho que a falta que ela faz de chegar um momento que, assim, eu também tenho que olhar para mim e desenvolver essa autocompaixão. Eu gosto desse livro também da parte que a gente olha demais as sombras dos outros, mas às vezes a gente não olha para as nossas Ah, próprias. eu ia te Então, perguntar isso agora. Eu ia te é, perguntar isso agora. A gente, é como você estava falando sobre o julgamento, a gente fica muito, olhando, julgando, julgando. Tá, mas espera aí, você olhou já para dentro? Você já olhou para você? Você já viu também sim. quais são as suas sombras? Porque antes de apontar o dedo, porque na verdade é assim, né, é muito fácil a gente ficar apontando o dedo para as pessoas, né. Se você Uhum. for, de uma vamos dizer, se você for se deixar levar pela mediocridade, você aponta o dedo facilmente para as pessoas. Então fulano é isso, tarará. Tá. E quando você faz isso, você está julgando o tempo todo.
E aí, consequentemente, tem o reflexo. Quem julga o tempo todo tem medo de ser julgado. Então aí vai buscar uma perfeição quase que no sentido de autocontrole, perdão, de controle de tudo à sua volta, né. Mas essa pessoa também não olha para dentro e verifica as suas sombras. E quando você Uhum, faz esse processo, que eu acho que você está falando, que no livro fica muito claro, eu me e o que você acabou de falar no começo da nossa conversa, eu olho para dentro e tento entender o que que tem dentro de mim, você não sai mais apontando o dedo para as pessoas. uhum. Então é Sim, muito eu mais, acho né, que é muito mais sobre a gente, sobre o voltar interno para a gente, do que para o outro, né. uhum. Eu acho que eu acho que é falta de inventário pessoal. Você não se observou o suficiente ainda, porque todo mundo tem assim, nós temos de tudo um pouco. É claro que a gente tem, ah, quando a gente sabe quem a gente quer se tornar, como a gente quer, o tipo de pessoa que a gente quer ser, a gente vai se exercitando, vai procurando caminho para isso. Mas você vai esbarrar com as suas deficiências, com as suas limitações, com as coisas que você não deveria ter feito, ou falou, ou que você também se engana, você toma decisões erradas, e é normal, faz parte do crescimento. Mas eu acho que aí você vai se sentindo, vai perdendo a coragem de fazer tanto julgamento do outro, eu acho. Você estava falando no começo, a gente estava um pouquinho fora do ar, você disse: "Dani, eu vivo de forma muito solitária", né. Conta para mim um pouco como que é viver de forma solitária, porque eu acho que todos nós vivemos de forma solitária, se a gente for fazer uma reflexão mais profunda, né. Mas conta para mim o que é isso e o que você tem aprendido e aprendeu com essa solitude, vou chamar assim, não solidão, mas solitude. Uhum. Ah, bom, faz 12 anos que eu moro fora do Brasil. Nesse tempo eu mudei 4 vezes de país, então eu chegar num país novo, dificilmente eu já conheço alguém naquele lugar. Eu tenho a barreira da língua, eu tenho a barreira da cultura, dos costumes. E mesmo do Brasil, eu sempre fui uma pessoa mais introvertida, uma pessoa mais quieta. Meu núcleo de amigos sempre foi muito limitado. E tudo bem. Então, assim, juntou com minhas características com uma situação que dificulta também o entrosamento com outra pessoa. Meu marido continua também viajando muito e as crianças aqui, a rotina delas elas entram na escola às 8 e normalmente umas 3h30, 4 horas elas saem da escola. Então elas têm um convívio muito maior na escola do que dentro de casa, as horas que elas estão, né? Comigo são menores do que no ambiente escolar. Então, de novo, eu não vou nomear se essa solitude é boa ou ruim. Se não Tá. fosse a solitude, talvez eu não tivesse desenvolvido essa vontade de explorar, me conhecer mais, eu não tivesse desenvolvido mais esse olhar mais de atenção para certas coisas, mais minucioso. Essa solitude eu tento preencher também com coisas que me fazem bem. Então, eu fui entendendo que eu quero me alimentar de coisas que me fazem bem, então eu tenho eu tenho usado o tempo de forma mais benéfica para mim. Então, melhor escolha de como me alimentar, eu quero dizer de todas as formas, né? O que chega para Aham. mim, que tipo de relação eu quero ter com as pessoas, que tipo de leitura eu faço, que tipo de notícia eu quero que, não o tipo de, mas o quanto de notícia eu acho que me mantém saudável. E sem perceber, ferramentas que propiciam esse mais contato interno, como eu gosto da introspecção, eu sem perceber eu fui me colocando também em situações. Então, assim, eu gosto de jardinagem, o yoga que você falou. Então,
E a escrita eu acho que é a ferramenta que, sem perceber, me coloca ainda mais em contato com quem eu sou. Então, a solitude tem os benefícios para mim, me fazem sentir, me fazem refletir mais sobre a vida. Mas é claro que tem hora que, de novo, não tem o bom e o ruim. Quando eu saí do Brasil com as crianças, eu falei, gente, que bom, eu vou poder educar meus filhos e emendar as mensagens para eles que eu quiser. Hã. Ao mesmo tempo nossa, mas isso que eu penso fui eu mesmo por que eu penso o que eu penso? Esse conceito é meu mesmo? Eu concordo com isso, com essa mensagem estar gravada dentro de mim? Ou eu tenho que fazer uma pesquisa e descobrir minhas próprias respostas? Ah, eu queria tanto sair para jantar com meu marido e eu não tenho com quem deixar meus filhos para poder ter um tempo só nosso. Me via diante de situações desesperadoras que eu queria ter ajuda, entendeu? Aham. Então, assim, tudo tem os dois lados. Então, hoje eu vejo muito o lado benéfico dessa solitude. Mas é claro que eu tenho saudades de poder falar e abraçar minha mãe com mais frequência, de poder pedir ajuda numa hora de desespero, e ter alguém para eu contar, para falar assim, olha, imagina, tinha um bebê de 3 meses e um menino de 4 anos e um dia tive um grande vazamento, tive incêndio, tive tudo já na minha casa. E eu queria tanto que tivesse alguém ali, tipo, segura o bebê, pelo menos para eu poder correr e resolver isso, entendeu? Então, assim, eu acho que toda mudança, tudo é portal para a gente se conhecer, é oportunidade para se conhecer. Então, eu estou tentando ver oportunidade até na minha solitude, eu acho que eu estou tentando tirar um benefício e, e encontrar alguma coisa positiva do que se apresenta, entendeu? Não que eu não faço esforço de participar de atividades com outras Sim, pessoas, sim. né? Eu faço parte de um grupo de mulheres aqui, eu sou voluntária na causa de enfrentamento à violência de gênero. É, mas eu acho que é isso, acho que toda mudança que se apresenta para gente, toda situação, ela apresenta uma oportunidade para gente ali. Então, é a gente buscar isso. Eu lembro, eu comentei com meu marido assim, eu acho que quem está em busca de uma resposta, de alguma coisa, se tornar uma pessoa melhor, não precisa ser um grande acontecimento. Eu acho que tudo se torna meio. Então, mas você está sincronizado, você está nessa sintonia de quem você quer. Você não perder esses valores, você não perder qual que é o seu objetivo ali na frente. E quando você está com o objetivo ali na frente, tudo pode se transformar em instrumento. Então, coisas simples, assim. Eu tenho uma pessoa que vinha cuidar dos meus gatos e dos meus peixes quando eu ia viajar. E é uma moça que ela tem algumas limitações para ela se expressar, para ela. Então agora eu me mudei de casa, ela não vem mais aqui porque ela não pega um ônibus, não anda de carro, então tudo Hum. ela fazia era ali a pé para ela. E eu lembro que quando você vai nessas feiras com atividades aqui, que eles chamam, são feiras de outono aqui. Aham. E tinha uma gincana, como se fosse uma gincana, sei lá, de festa junina, jogar a bola na boca do palhaço. E o presente era um peixinho dourado. E nós ganhamos. E esse peixe foi crescendo, foi crescendo. E um dia ela veio dar comida para mim, ela falou assim: tá muito pequeno o aquário para ele. Ela falou assim: eu vou te dar um aquário. E ela falou assim: só que eu não tenho carro, não dirijo, então você vem no meu apartamento que eu vou te dar o aquário. Dani, eu entrei na casa dela e o bem mais valioso que ela tinha, quando a gente fala em termos materiais, era um Sim, sim. aquário. Era um aquário gigante e a casa dela era muito simples. Era muito simples, entendeu? Então, assim, ela me ensinou uma coisa tão preciosa ali que eu precisava aprender. Então, eu estou falando isso, que assim, o tempo todo mundo pode ser mestre da gente, todo mundo tem alguma coisa para Sim. ensinar para gente. A generosidade dela, ela sabe, ela vinha na minha casa, ela sabe que eu tinha condições de comprar um aquário daquele, mas a atitude dela, entendeu? Então, assim, eu acho que quando a gente
consegue encontrar essa sintonia dentro da gente, desenvolve, e praticando esse olhar, a gente vê que todo mundo tem alguma coisa para entregar para a gente que, que ensina, que é uma grande rede, que é um coletivo, que todo mundo tem alguma coisa para acrescentar, para ensinar para a gente. Mas eu acho que essa sintonia, que a nossa vida hoje, essa sensação de vida corrida, de não deixa a gente prestar atenção nesses pequenos acontecimentos que ensinam a gente o tempo todo. Tem alguma coisa me ensinando aqui e a gente às vezes não está preparado para, não está com atenção, né, para entender as mensagens que elas estão o tempo todo para gente. Eu não lembro o que você me perguntou. Eu não sei se eu estou respondendo alguma coisa que faz sentido, Não, Dani. tem todo sentido, porque você tá Eu falando. tenho esse caos. Não, você tá falando e eu tô aqui dentro de mim. Eu vivi isso ontem. Hum, Ontem. Coisas que inesperadas e inexplicáveis, de algumas respostas que eu estava buscando, e o encontro, assim, e não tinha nem o porquê tá acontecendo, mas enfim. Uma prima minha pediu para eu estava com ela, falou assim: "Dani, você vai para Campinas?" Eu falei: "Vou, então leva essas mangas para minha mãe". Aí eu falei: "Tudo bem, eu só tenho um compromisso às 2 horas, que eu tinha uma consulta médica, mas eu passo lá já agora na casa da tia e deixo as mangas". E essa minha tia é uma querida, tia Lourdes, eu sei que ela vai ouvir isso depois. E aquela conversa era o que eu precisava. Ela precisava me ouvir naquele momento e eu precisava ouvi-la. Ela me deu respostas que eu estava buscando há muito tempo, mas uma conversa corriqueira. uhum, E aí ela preparou o almoço para nós, que ali o que ela tinha, mas ali foi um banquete para mim. uhum, E é sobre isso, Valéria. A gente é o que você está falando, a gente não está atento às coisas que estão acontecendo à nossa volta. Se a gente voltar para a gente e ficar no estado de presença com as pessoas, elas sempre têm alguma coisa para nos dizer. Nos falar. E uhum, muitas vezes é resposta que você está buscando há muito tempo e vem do nada. Não é do nada, mas uhum. assim, é uma força de expressão. Mas vem. Talvez para uma pessoa que você jamais imaginaria que pudesse te dar uma resposta. E não precisa a pessoa passar por uma grande mudança, né? Eu, Não. assim, não precisa mudar de país como eu fiz, mudar de profissão, é mudar de caminho, é mudar um hábito, é mudar o que você falava assim, hoje eu vou falar não, não sei, podem ser pequenas mudanças que abrem, acho que, mais oportunidade para você entender as coisas de uma forma diferente e ficar mais receptivo a uma mensagem que tem que chegar para você, a alguém que você tem que encontrar, não sei. É. Querida, a gente vai partir para o final da nossa conversa, porque conversa boa passa muito rápido. Ah, Já eu por mim ficaria aqui falando com você até 5 horas da tarde. E a gente teria assunto para isso, hein? Mas te convido já novamente a você voltar. A uhum, impressão que me dá, ou talvez eu me veja em você, no sentido da sua trajetória, eu me reconheço em algumas coisas. Te acompanhando, lendo suas obras, enfim, já conversando com você, né, outras vezes, a impressão que me dá é que você está no seu caminho agora. eu Antes, sinto. talvez você não estivesse no seu caminho. E por que que eu estou te falando que eu me reconheço nisso? Porque agora eu também estou no meu caminho. Hum, Entendi qual é o meu caminho. Então, muita das coisas que você escreve, publica, compartilha nas suas redes sociais, aquilo me afaga, aquilo eu reconheço, eu me identifico. Você sente que agora também você está no seu caminho? Ou é uma impressão somente minha? eu sinto, sim. E eu estou fazendo esforço.
Assim, falar aqui com você não é uma coisa fácil para mim, mas assim, não, eu tô no meu caminho, faz sentido. Isso se apresenta para mim é porque eu tô desenvolvendo alguma coisa para alguma coisa, né, é um passo a mais. E eu acho muito bonito também pensar que eu me sinto no meu caminho. No começo você falou de sensibilidade, e eu acho que me lembra muito do meu pai, que em algum momento eu acho que ele via a sensibilidade dele como fraqueza. Ah, E eu acho que eu estou tomando para mim que a minha fortaleza é a minha sensibilidade. Eu quero fazer esse caminho também, mostrar que é exatamente o oposto, entendeu? Eu acho que ele não teve essa oportunidade e eu quero aproveitar essa oportunidade que ele não teve, entendeu? E assim, a sensibilidade é uma fortaleza, a vulnerabilidade é uma fortaleza. Então eu vou continuar escrevendo de forma honesta, sensível, vulnerável e que vai chegar para quem precisar. Hum. é, eu até me emocionei aqui, eu ouvi essa frase de, eh, ele foi meu orientador de mestrado, e eu sou sensível, eu me toco com as pessoas, sempre, não é de hoje, sempre. Mas escondi muito isso porque todo mundo vê, né. Agora tá mudando, mas todo mundo vê e eu também embarcava nisso de que a sensibilidade era uma fraqueza. Até que um dia ele me disse, né, quase finalizando o mestrado ali, eu conversava muito com ele, ele falou assim: Daniela, deixa acontecer, porque essa sua sensibilidade é a sua fortaleza, você acabou de falar isso". Juro, eu realmente me segurei um pouco aqui para não chorar muito aqui no na na nossa conversa, mas, entende que no final de tudo é isso que a gente precisa buscar. Qual é a sua fortaleza? Não importa o que os outros estão falando, pensando, dizendo, quem é você? Uhum. E você tem uma função aqui com a sua sensibilidade. Sim, sim. Eu tenho, você tem, o outro tem, e assim por diante, a gente precisa descobrir. Não é o que as pessoas dizem que é bom para nós. O que eu acho que é bom para mim, né, Valéria, eu acho que é isso, né. Uhum, uhum, sim. No final das contas é sobre isso. E você fala sobre o seu pai, nos Olhos Azuis fala-se muito dele, e faz todo sentido para quem já leu o que você está falando. Uhum, Você acha que, ah, aprendeu, vivenciou, sentiu de que a sensibilidade dele, que foi, eu acho que entregue a você também como, né, passagem, né, adiante a vida, isso é o que te faz diferente dos demais. Então cada um tem alguma coisa que nos diferencia um dos outros, de forma positiva, eu tô querendo dizer aqui, né. uhum, A sim. gente precisa Aham, descobrir o que que é. sim. E que se, se possível ser assim, eu acho que eu fico feliz é que de alguma forma essa sensibilidade através da escrita está se tornando pública, está chegando a outras pessoas. Eu estou me conectando à distância. Na minha solitude aqui, eu me sinto conectado de alguma forma com muito mais pessoas. Até e comigo mesma, com a minha verdade. Exatamente, exatamente isso. Uhum. Querida, eu vou deixar esses minutos finais para que você possa fazer a sua consideração, se você quiser deixar uma mensagem, se você quiser deixar algum tipo de reflexão, o tempo é seu. Oh, não estava preparada para isso, Dani. Eu acho que a gente tem que se cuidar, a gente tem que se olhar, usar das ferramentas que existem, sair, fazer uma caminhada. É, eu acho que qualquer coisa pode se tornar exercício de um exercício para a gente se olhar internamente. Eu acho que não é a ação que a gente faz, mas é da forma que a gente faz, é com a intenção que a gente coloca naquilo. Então, quando a gente vai cozinhar alguma coisa para alguém que a gente gosta, tudo é oportunidade de colocar uma intenção e de se olhar.
de uma forma mais carinhosa, porque eu acho que eu acredito muito que a nossa realidade interna determina o mundo que a gente vive. Então, e aí eu quero também aproveitar e mostrar meus livros de novo, posso? Claro, pode, que eu Que eu é já estou com eles aqui, eu ia mostrar de novo, claro. a falta que ela faz, que ele tá lindo, lindo, lindo. Lindo. E assim, Dani, depois eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu trabalhei até os meus 35. E aí eu abri mão da minha carreira para eu seguir a carreira do meu marido e dar uma oportunidade de vida diferente para os meus filhos e fazer essa descoberta do que seria morar fora. E o encontro com a escrita, que você falou, é encontrar uma parte minha, que estava aqui, que eu comecei a escrever por causa do meu pai, porque eu escrevi cartas para ele quando a gente morava na mesma casa, mas ao mesmo tempo também é uma descoberta, redescoberta minha que é tão importante. Você imagina que eu fiquei anos e anos sem trabalhar, me dedicando só à minha família, aos meus filhos, à casa. Então, assim, eu fico feliz de você ter falado, né, de parecer que eu estou mais no meu caminho, porque eu estou muito feliz de ter tido esse encontro depois, essa redescoberta depois dos meus 45 anos, de que existe mais alguma coisa para contribuir com o mundo, existe mais alguma coisa que eu posso colocar propósito, que eu posso me sentir, que eu estou muito bem, me sentindo bem para fazer. Então, estou muito feliz. E o quanto é importante esse meu encontro, o que ele está me proporcionando, que eu estou te falando, né? Essas conexões com os outros e a conexão comigo mesma. Não existe idade, né, para a gente encontrar o caminho. Enquanto nós estivermos aqui, né, na Terra, é tempo, É, né? Eu acho que é tempo. Se você me uhum. permite, eu quero passar mais uma vez aqui, antes da gente finalizar, a falta que ela faz. Esse aqui é o último livro da Valéria. É, bom, belíssimo. Eu acho que você vai se ver em muitos momentos aqui, pelo menos isso foi que me chegou, né? Vários momentos eu me vi. E esse primeiro que eu entendo que foi algo que inicialmente começou de forma terapêutica, enquanto escrita, mas depois se tornou um livro belíssimo. Então, Os Olhos Azuis do Pássaro também são os dois dela. Eu tenho certeza que virão muitos mais pela frente. Eu sou a leitora de cadeirinha, primeira ali, sempre ali acompanhando ela, hã, de livros, do que ela escreve. Valéria, por gentileza, se você puder divulgar para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, o seu Instagram. Ah, tá. É Valéria Macedo Escrita. Valéria Macedo Valéria Escrita. Macedo. Eu adoro fazer trocas, receber opinião, críticas. Eu tô ali, pode me contactar. E para quem Ai, Dani, posso só completar uma coisa? claro, Porque assim, querida. eu perdi um pouco da minha lógica. E descobrir a escrita depois dos 45 anos, eu achei tão significativo eu ganhar um prêmio que se chama Prêmio Voz, que eu Isso, acho exatamente, o prêmio Voz, isso, que eu acho exato. que eu era uma voz contida, entendeu? Eu era uma voz que não se expressava e você abrir essa oportunidade de eu me expressar contribui para o meu caminho. Então eu tenho muito que agradecer. Eu vou parafrasear com, um projeto que eu tenho. Você teve a audácia de ser feliz. Então eu acho Uhum. que por isso que muitas vezes me reconheço em você, por isso que muitas vezes me identifico a você. Eu comentei no início, me perdoe, sobre o prêmio Voz Literária, eu acho que eu esqueci depois de colocar isso, porque eu fiquei tão embrenhada na nossa conversa, mas é isso, eu acho fenomenal, porque veja, Valéria, e não é na questão de ganhar ou não o prêmio, é estar ali, né, é estar ali, depois de, como você disse, de começar um novo caminho, que é o seu caminho, depois dos 45 anos. Puxa vida, isso
Eu acho que é um presente, eu acho que o universo traz para dizer: "Olha, se você tem dúvida de que você Uhum. não está no caminho, nós vamos te mostrar", né. Eu acho que esse prêmio simboliza isso. Então, eu já tinha te dado parabéns, mas parabéns novamente. Obrigada. Uhum. Obrigada. E obrigada pelo convite. Ah, você já está convidada a voltar novamente. Eu queria te agradecer demais pelo seu tempo. Você está em Washington, nós estamos aqui no Brasil, nós temos diferença de fuso horário. Você está 2 horas antes do que a gente aqui nessa gravação. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo. Tô te acompanhando, então todos os outros lançamentos, o que você estiver fazendo, tô aqui na primeira fila para te aplaudir. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você. Uhum. Gente, olha, um brinde aqui à saúde, Valéria, para você e para quem ficou com a gente, muitíssimo obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.